Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas nos enviam uma mensagem, aqueles principalmente que acompanham os nossos devocionais, nos perguntando como funciona a comunidade, como é que é um encontro, a dinâmica. E a comunidade, se você não sabe, é um encontro além do nosso devocional que acontece 3 vezes por semana. Nós já somamos 150 encontros e hoje nós começamos uma série chamada Blindados. Essa série vai durar 6 encontros, ou seja, 2 semanas, e nós iremos falar sobre várias batalhas que muitas vezes nós precisamos enfrentar, sejam batalhas emocionais, batalhas espirituais ou batalhas na nossa própria mente. Será um momento maravilhoso e nós aproveitamos essa oportunidade para compartilhar com você uma pequena parte desse encontro. A parte onde nós interagimos, ela foi retirada porque existem coisas que não podemos colocar ao vivo, mas o principal, que é o conteúdo que foi entregue, estaremos disponibilizando aqui. E se porventura você sentir desejo no seu coração de fazer parte dessa comunidade, no link abaixo, na descrição desse vídeo, você consegue garantir a sua participação conforme melhor te convém, seja de forma mensal ou seja de forma anual. Lembrando que o valor de forma anual, ele possui um grande desconto, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu oro para que esse conteúdo possa acrescer grandiosamente ao seu coração e você possa ser edificado. Que Deus te abençoe. Muito bom, mais uma semana que estamos começando, mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu creio que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, eu creio nisso, eu tenho essa convicção no meu coração. Amém, meus amados? Eu quero começar uma série de mensagens hoje com vocês, e creio que Deus falará grandiosamente aos nossos corações. Continuamos crescendo, continuamos avançando. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, que o Senhor possa estar com vocês, falar com vocês, que o Senhor possa crescer ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar para a gente começar. Acho que está tudo pronto aqui já. Espírito Santo de Deus, obrigado por mais um encontro, obrigado por mais uma semana, obrigado, Pai, por mais um momento na Tua presença. Eu oro em prol da vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, Senhor. Eu oro para que eles recebam mais e mais no Senhor, eu oro para que eles cresçam mais e mais no Senhor, eu oro para que tudo aquilo que eles peçam, lhes seja concedido porque estão com o coração alinhado com a Tua vontade. Senhor, mais uma vez, nos guia nesse início de uma nova série, nos guia nesse momento onde nós estamos mais uma vez buscando crescimento. Senhor, nós queremos cumprir o ID, nós queremos cumprir o nosso propósito. Então nos ajuda, nos fortalece a vida de cada um dos meus irmãos aqui, abençoa cada um deles. Não permita com que o inimigo possa confundir-lhe a mente, não permita com que as adversidades possam desmotivá-los, não permita com que a necessidade possa distraí-los. Mais uma vez nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, na Tua presença, para aprender mais de Ti, para crescer mais contigo e sermos mais parecidos com Jesus todos os dias. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, lindos. Vamos lá. Eu quero começar uma série de mensagens com vocês hoje, cujo tema é blindados. Pastor, o que significa isso? Blindados. Nós estaremos protegidos contra batalhas, nós estaremos protegidos contra tudo que tenta nos distrair. E aqui nós falaremos sobre várias coisas que tentam nos impedir. Para começo de encontro, eu quero ler o que está em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós já tivemos uma série, chamada Armadura de Deus. Nessa série nós aprendemos muito sobre o que significava aquela armadura, nós aprendemos muito. E nesse momento, essa série Blindados está indo um pouco mais além, um pouco mais profundo, está indo um pouco mais adiante daquilo que nós estudamos até aqui. E esse nosso primeiro encontro, eu quero que você receba essa palavra, e aí lembrando que
após esses 6 encontros próximos, não é? Deixa eu colocar uma data que fica mais fácil. 1, 12, 3, 14. 1, 2, 14, 3, 16. 19, 21 e 23. Acaba dia 23. Quando for no dia 26, a Marina nos trará uma mensagem. Olha só, que legal. Aí estará com a Marina a mensagem e aí depois nós continuaremos na série de mensagens seguintes. Estou ansioso para chegar no dia 26. Será maravilhoso, eu creio. O tema de hoje eu quero trabalhar com você uma batalha invisível. Nós até trabalhamos isso também na mentoria, acho que já falamos sobre isso também nos nossos devocionais. Mas eu separei aqui em pontos muito claros para que nós possamos fluir e também deixei algumas reflexões para que você possa respondê-las. Ao final eu vou copiar e vou enviar no grupo. Deixa eu deixar aqui o grupo do WhatsApp aberto. Pronto. Deixarei essas perguntas, esses questionamentos para que sejam respondidos lá. E se vocês quiserem responder no grupo, fiquem à vontade. Se vocês quiserem responder apenas para si, também fiquem à vontade, mas não deixem de responder, de escrever. A pergunta é muito simples, a resposta é muito simples, mas ela vai te confrontar de alguma forma. Eu creio que nós vivemos em batalhas invisíveis, nós enfrentamos batalhas invisíveis. O que significa invisível? Não está no campo material, não está em coisas que nós conseguimos pegar ou ver, está no âmbito espiritual. Muitos vivem como se os problemas da vida fossem apenas humanos, visíveis e naturais. Mas por trás de muitas circunstâncias há uma guerra espiritual em curso. A palavra revela que há uma realidade invisível onde decisões são influenciadas, pensamentos são atacados e destinos são disputados. E o primeiro ponto que eu quero trazer com você é discernindo o tipo de guerra que nós estamos enfrentando. Discernindo o tipo de guerra que nós estamos enfrentando. Existem lutas naturais, que são problemas relacionados a finanças, a relacionamentos amorosos, problemas emocionais. Mas há lutas que são espirituais e exigem armas espirituais. O que isso quer dizer? Quando você discerne a natureza da batalha, você também estará discernindo a natureza da estratégia. O que eu preciso fazer, o que eu preciso me preparar, da forma que eu preciso me preparar para que eu possa enfrentar essas batalhas invisíveis. Porque às vezes o que Deus pede não é apenas que você coloque o seu currículo se você está buscando um emprego, mas também que você coloque os seus joelhos no chão para que tudo o que não venha do Senhor possa ser afastado de ti. Tudo que vem do inimigo, toda a oportunidade errada, tudo aquilo que possa te distrair, tudo aquilo que possa desvirtuar o teu destino, a tua direção, as tuas escolhas deixem de ser assertivas porque agora você está buscando decidir por dinheiro, por necessidade, não por propósito. Quando nós estamos orando, nós estamos enfrentando algumas batalhas que espiritualmente falando são muito mais intensas. E é muito real quando, por exemplo, eu tenho uma mensagem e às vezes eu passo um tempão assim, eu passo um tempão preparando essa mensagem e vou lapidando, vou colocando umas coisas, tirando outras. Falei, nossa, essa mensagem aqui tá incrível. Irmão, quando você chega na igreja com aquela empolgação, com aquele desejo no seu coração de pregar essa palavra, você sabe que é uma palavra que nasceu no coração de Deus, que certamente alcançará o coração de muitos. Quando você percebe isso e você chega, parece que deu problema no som, parece que o rapaz que ia arrumar não tá, e aí o telão começa a dar um pipoco que você não sabia o que era, e começam a certas coisas a te distrair. Isso aconteceu no sábado agora. Sábado agora nós começamos uma série chamada Davi. Nós estamos estudando toda a série e eu acho que vou trazer essa série para você porque ela tá muito legal. Uma série chamada Davi. Nós passaremos sobre a vida de Davi, a decadência de Davi, o chamado de Davi, muitas coisas. E Davi foi um homem
Eu acho que eu compartilhei a primeira série na mentoria com os homens, um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem que, depois de Jesus, foi o homem mais citado na Bíblia, tendo mais de 1000 citações na palavra. Tem 66 capítulos falando sobre a vida dele, e o segundo tem 40, para você ter uma ideia. Então ele tem 26 capítulos a mais do que o segundo lugar. É muita coisa, é muito relato, é muita história. E ele é o único rei cujo adjetivo o Messias carrega: filho de Davi. Então, fiz todo o estudo, peguei tanta coisa. E aí, quando chegamos no sábado agora, irmão, deu um problema no som que ninguém sabe explicar. O que era? Deu um problema no som, e depois que foi descoberto que era um microfone, que ele tinha dado um problema na cápsula, e ele tava dando uns papocos. Então imagina, eu tô falando e ficava assim, desse jeito. Só que não era como se fosse mão, né? Era uma batida, assim. E eu falando, ficava esquisito, uma coisa esquisita. E aí algumas pessoas não se sentiram bem, não foram tocar. Foi uma atmosfera muito pesada no culto de jovens esse sábado. E geralmente não é assim, quase nunca é assim. Mas eu percebi que foi um momento que o Senhor estava nos entregando algo de muita valia, algo muito poderoso, e o inimigo, de alguma forma, tentou impedir com que esses jovens recebessem a palavra. E aí eu encerrei o louvor um pouco mais cedo. Eu falei, gente, deixa só eu, microfone e violão aqui, a gente resolve. E fluiu, irmão, fluiu. Mas eu percebi que existia um peso naquele culto. Existia um peso extraordinário. Não era um peso como se pessoas estivessem tramando contra o culto, porque isso não estava acontecendo. Era um peso, uma pressão espiritualmente falando, uma opressão, né, na verdade, que assim, foi extraordinário como essas coisas aconteceram, como essas coisas vieram a acontecer. E aí, eu falando com os meninos, para vocês sentiram assim, um peso, uma resistência espiritual? Pastor, demais, sentimos demais. O que você acha que aconteceu, pastor? Eu falei, cara, essa série de mensagens vai mudar a vida de muitos jovens. Então eu tenho certeza no meu coração, na minha alma, no meu espírito, que o inimigo não quer que certos jovens recebam essa palavra. E nesse primeiro encontro nós falamos sobre o homem segundo o coração de Deus e por que Davi carregava esse título. E aí, o culto, quando eu comecei a palavra, estava pesado, irmão. Muito pesado. Eu não sei se você consegue discernir ou se você já experimentou um culto como esse. Mas tem horas que parece assim que tá pesado, não flui. Parece que a presença, ela não tá encontrando espaço para conseguir pairar. Parece que tinha algo impedindo. E naquele momento eu orei e disse, Senhor, eu não aceito que a unção que o Senhor me deu seja menor do que a opressão dos inimigos. Eu não aceito isso. Eu creio que a tua palavra, eu creio que a tua unção, eu creio que o derramar do teu espírito em nós, principalmente em mim, na qualidade de pastor desse ministério, é muito maior do que aquilo que os inimigos, espiritualmente falando, tentem contra nós. Então eu não aceito. E a gente começou a orar, deu as mãos uns para os outros. Gente, vamos pedir por ele, vamos ansiar por ele, vamos buscar a ele, vamos construir nele. E a gente começou a orar como um só corpo, uma só voz, e todo mundo orando por eles. Uns estavam orando em línguas, outros estavam orando com a voz alta, outros mais baixos. Uma galera começou a chorar e o Espírito Santo veio falando ao coração de muitos e as coisas pareciam que foram ficando mais leves. Mas existem batalhas que, se você não souber que estão acontecendo no âmbito espiritual, você tentará resolvê-las no âmbito natural. E esse é um problema que muitos enfrentam. Esse é um problema que muitas vezes passa despercebido, porque são coisas que você sente que tem alguma coisa errada, mas às vezes a forma que você responde a esse sentimento não é a forma certa. Às vezes a forma que você está respondendo a esse sentimento de angústia, a esse sentimento de opressão, a esse sentimento de dificuldade, como se alguma coisa estivesse travando, às vezes a forma que você está respondendo a isso não seja a forma correta.
Porque às vezes, por causa da opressão, da dificuldade, da necessidade, as coisas não estão rompendo, você está colocando ainda mais força, você está imprimindo ainda mais energia, está colocando ainda mais atividade naquilo para tentar fazer as coisas acontecerem. E às vezes o que Deus quer que você faça, o que o Espírito Santo te leva a fazer, não é apenas ter mais intensidade na tua atividade natural, mas começar uma atividade intensa no sobrenatural. E nesses momentos o Senhor fala grandiosamente ao nosso coração, nesses momentos o Senhor vai falando. Nesses momentos o Senhor, ele vai abrindo portas, mas porque nós estamos lutando com a armadura certa, da forma certa, na estratégia que o Senhor nos guiou a fazer. Por isso, nesse primeiro encontro, Blindados, nós falaremos sobre vários assuntos aqui. Nós falaremos sobre essas batalhas que muitas vezes nós não conseguimos ver, porque são batalhas espirituais. Nós falaremos novamente, mas de uma forma um pouco mais genérica, sobre a armadura de Deus. Nós falaremos sobre as batalhas que acontecem na nossa mente. Falaremos sobre um coração, as batalhas que são internas, batalhas emocionais, porque existem as batalhas que surgem em nossa mente, existem as batalhas que são emocionais, que carregam consigo uma carga emocional muito forte. Resistindo ao dia mal, como que nós podemos batalhar quando nós não estamos nos sentindo bem? Porque uma coisa, irmão, é o inimigo se levantar quando você está bem com Deus. E outra coisa é o inimigo se levantar quando você está mal com a vida, com seu cônjuge, está mal com os passarinhos do lado de fora. E a gente vai trabalhar sobre esses dias também. E por último, a vitória como uma garantia. A vitória como uma garantia. O que isso significa, pastor? Que nós já fomos garantidos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos. A vitória é uma garantia que nós temos em Cristo e não naquilo que nós somos capazes de fazer. Então, nesse primeiro encontro, eu quero que você tenha essa convicção e esse discernimento. Quais batalhas eu estou travando? Pastor, então existem algumas batalhas naturais? Existem sim. É exemplo delas. Ontem eu estou aprendendo a jogar tênis com os meninos. É um esporte de alto impacto. Pelo que foi relatado no reloginho, naqueles Apple Watch, a gente perdeu no jogo 2.500 calorias. Irmão, é muita coisa. A gente chegou lá 3 horas da tarde e saímos 7 horas da noite, né? 19 horas. Foram 4 horas de jogo. E você vai correndo pra ali, correndo pra cá. E eu percebi o quanto eu estou sedentário. Eu sempre fiz esporte, desde a adolescência. Eu era dessa finura. Pequeno, dessa finura. E o meu corpo sempre esteve acostumado a esse tipo de exercício, né? Eu jogava muito basquete, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, eu jogava basquete. E basquete é uma intensidade constante. Constante. Parei de jogar para crescer mais em outras áreas, mas eu tenho percebido que o meu corpo ele anda mais sedentário. E falando com uma médica, ela até disse: Glauber, se você tem feito exercícios físicos? Eu falei: não. E aí ela disse: olha, o teu corpo pode ter reações alérgicas também pela forma com que você está comendo. Tá certo que eu esse final de semana eu comi bastante açúcar, mas a minha dieta não é tão rica de açúcar. Meu café é sem açúcar, refrigerante sem açúcar, eu não fico comendo doce, mas quando tem doce eu como. E aí ela disse: Glauber, tua vida inteira foi num ambiente quente, né, em Fortaleza. Tua vida inteira foi num ambiente quente, Maresia, que era um ambiente mais úmido. E quando você vai para um lugar que é mais frio e seco, o teu corpo às vezes demora muito tempo para se acostumar. Isso influencia. Influencia também o teu sedentarismo, porque aí o teu corpo se torna mais inflamado por causa das coisas que tu come, até do pão, desses derivados de leite que você come, inflama o seu corpo, e isso tudo às vezes é exteriorizado na sua rinite, que por mais que você tenha melhorado, dá para que você... Existem formas, você voltando a atividades físicas, você voltando a ter uma alimentação mais saudável, isso passe.
Eu creio que é isso. Antes de colocar arruma de remédio, antes de colocar uma arruma de coisa pra você tomar, eu acho que essa é a melhor solução. Mais saudável. E aí eu fiquei pensando, cara, isso é uma batalha que eu enfrento natural. Eu não preciso orar pro querubim para que eu possa arrumar um esportes. O que o senhor quer que eu faça, Deus? O senhor quer que eu faça crossfit? O senhor quer que eu faça tênis? O senhor quer que eu faça lutas? O que o senhor quer que eu faça? E aí, eu vejo que às vezes a gente espiritualiza muitas coisas que não precisam ser espiritualizadas. Exemplo, me falou assim pra mim, pastor, eu quero muito ser médico, mas eu tô orando pra saber se é isso que Deus quer pra mim. E eu digo, filho, você acredita e você vive na presença do Senhor? Sim. Você crê que o Espírito Santo habita dentro de você? Sim. Você crê que Deus fala com você? Falou sim. E de onde tu acha que veio esse desejo de ser um médico? Será que foi de você? Porque às vezes tu tem que começar a duvidar da tua dúvida. Às vezes tu tem que começar a duvidar daquilo que tá dentro do teu coração. Porque às vezes você começa a pensar, eu vou colocar tudo na conta de Deus. E Deus tá falando assim, lindo, viva, viva. Porque às vezes a gente acha que viver debaixo da vontade de Deus é como um fantoche. Que até com os amigos que nós vamos fazer, Deus está decidindo. Não, isso aqui não, isso aqui sim. Vou arrumar uma profissão. Não, essa aqui não, essa aqui sim. Como se a gente fosse um fantoche do Senhor. E eu creio que vai muito além. Eu creio que o Senhor ele respeita muito e leva muito em consideração aquilo que nós queremos fazer como indivíduos. Como indivíduos. Eu creio. Eu gosto muito de estar com pessoas que são mais profundas, com pessoas que são mais alegres. E o Senhor tem colocado essas pessoas diante de mim e eu acho que é um mimo de Deus para conosco. Eu olho para minha filha e eu não posso ignorar as vontades dela. Às vezes ela quer calçar uma sandália, ela quer vestir um vestido que ela quer se vestir como uma princesa, e eu não posso ignorar as vontades dela. Do contrário, eu vou repreendê-la tantas vezes que ela vai crescer sem opinião nenhuma. E eu vi isso acontecer muito, principalmente em lares religiosos. Não pode isso aqui não, menino. Isso aqui também não, isso aqui também não. Que o menino cresceu tão oprimido que quando ele entrou na fase adulta, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe se impor, ele não sabe responder, ele não sabe lutar por aquilo que ele acredita, porque ele sempre foi alguém que apenas executou comandos. Então, eu creio que o Senhor, ele não vai decidir tudo por nós. Eu creio que o Senhor vai transformar o nosso coração a ponto de que todas as decisões que venhamos a tomar sejam influenciadas pelos princípios que nós carregamos, porque o nosso coração foi transformado, a nossa mente foi transformada. Então, nós chegamos à conclusão e as nossas decisões apontam para mais perto do Senhor, porque nós nos tornamos pessoas mais parecidas com o Senhor. Então, eu não gosto de acreditar num Deus que tudo que eu faço, ele decide. Não faz nenhum tipo de sentido, porque eu não faço isso com a minha filha. E olha que tem momentos que eu acho que uma roupa fica mais bonita. E aí a combinação das cores fica mais bonita, fica mais apresentável, mas ela quer porque quer usar um vestidinho rosa com a sandália azul. E eu vou fazer o quê? Ela, não, papai, eu sou uma princesa, olha aqui. O meu sapato de cristal e a minha roupa de princesa. Eu vou falar o quê? Não, filha, você tá feia. Sabe? E aí, nesse momento eu percebo que o Senhor leva assim em consideração. Eu olho pra ela e falei, tem alguma coisa errada? Será que é só a combinação de cor que tá errado? Não, é só a combinação de cores. Ela tá bem vestida, ela tá igual uma bonequinha, linda. Coloca esse sapato azul mesmo, vamos embora. Então tem coisas que a gente tem que desmistificar. Caiu de moto. Esse dia, uma época dessa, alguns meses atrás, eu caí de moto, né? Eu quase não tô andando de moto mais. E caí, e foi uma coisa assim, graças a Deus não ando nas carreiras, caí, então levantei assim, eu falei, meu Deus do céu. O pastor tá em pecado. Isso foi Deus dando o castigo para revelar o pecado escondido. Não, irmão. Foi só um retardado entregador que tava olhando o celular e pilotando moto. E a moto, no meio da avenida, ele colocou a moto pro lado de uma vez, porque teve atenção mais no celular, e aí encostou em mim e me desequilibrei, eu caí. Não é porque eu tenho um pecado escondido. E tem pessoas
que às vezes olham até para a área financeira delas e dizem, é Deus. Deus está passando por um tempo de necessidade. E quando você olha a vida pregressa dela, não foi uma pessoa que nunca se profissionalizou, foi uma pessoa que nunca buscou liderar ninguém, foi uma pessoa que nunca buscou resolver o problema de ninguém, foi uma pessoa que nunca buscou se especializar ainda mais, passou 10 anos numa empresa, não cresceu em nada. Entrou no mesmo cargo ficou e no mesmo cargo saiu. Quantos cursos fez? Nenhum. Quantas especializações fez? Nenhuma também. Liderou quanta equipe? Nenhuma equipe, eu liderei nenhuma equipe. A pessoa entrou do mesmo jeito que saiu, 10 anos depois. O que isso mostra? Comodismo. E o comodismo, muitas vezes, traz consequências futuras e não presentes. Porque às vezes você entra num ambiente. Eu tô trazendo isso para a dinâmica naturalmente falando, para que vocês possam entender. Tem gente que às vezes está no emprego bom, tá pagando bem. Tô ganhando meus 7 conto aqui. Em São Paulo, talvez isso não pareça nada, mas aqui em Uberlândia, você ganhar 7 mil reais, você vive muito bem. O custo de vida aqui é muito baixo se comparado a São Paulo. Talvez São Paulo, 7 mil reais você não faz nada. Mas, enfim. A pessoa entra num trabalho, ganha ali 7 mil reais por mês e fica. Tô bem. Consigo comprar um carrinho. Tô com uma casinha boa. Tô bem. Aí ela entra no estado de comodismo. Ela não se desafia ainda mais. Ela não quer aprender mais. Ela não entrega mais. Ela não busca mais. Ela para. Não, consegui. Tô bem. E o que acontece? 10 anos se passaram. Mesmo trabalho. Então, a gente queria falar com você. Nossa empresa não tá passando por um momento muito bom. Faz o L. E a gente veio aqui pra demitir você. Cara, olha assim. Demitir? Meu Deus. Aí começa o desespero, né? Senhor, que prova é essa? Senhor. Mas, queridos, nós sabemos que o mercado de trabalho, ele é assim. Uma hora você tá com trabalho, outra hora você não está. Não é como se Deus estivesse interferindo na tua vida. Isso é a vida acontecendo. A vida acontecendo. Uma hora você tem trabalho, outra hora você não tem. A questão é que quando uma pessoa é sensata, quando a pessoa é sábia, quando ela tem, ela se prepara caso ela não tenha. Quando ela tem, ela se prepara. Ela é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com José, que na época das vacas gordas, ele se preparou para viver um tempo de vacas magras. E aí, nessa estação em que ele estava nas vacas gordas, ele se preparou. Quando as vacas magras vieram, quando os tempos difíceis vieram, ele estava muito bem. Comprou todas as terras ali ao redor do Egito, porque ele se preparou. Então tem gente que às vezes entra num estado de comodismo, e aí quando vem uma quebra de rotina, seja tirando ele do trabalho ou não, ele coloca a culpa em Deus. Aí Deus vai lá, dá um emprego pro cara, abre as portas, o cara tem um emprego bom, ele passa 10 anos no emprego, não se profissionaliza em nada, não cresce em nada, não avança em nada. Aí o emprego acaba, ele acha que é processo de Deus, ele fica desempregado, aí ele busca uma recolocação no mercado de trabalho. Só que enquanto ele estava acomodado no trabalho durante 10 anos, outras pessoas se profissionalizaram ainda mais. O mercado já não é mais o mesmo de quando ele estava desempregado. Aí quando ele tenta voltar, ele tem dificuldade para voltar. Ele fala assim, oh Deus, o Senhor está me fazendo passar por um processo. Oh Deus, o Senhor está me fazendo passar... Irmão, faz parte do processo de Deus isso que você está vivendo? Ou isso é apenas o fruto do comodismo que você um dia entrou? A gente precisa começar a parar de achar que tudo é processo de Deus. Preguei isso sábado. Falei, gente, o processo de Deus ele vem para te aperfeiçoar internamente. O processo de Deus vem para te ensinar coisas que você não aprenderia de forma normal. O processo de Deus ele vem para estabelecer em você coisas que estão além da tua própria vontade. A exemplo, na vida do rei Davi. Davi foi perseguido por mais que ele fosse o melhor soldado. Davi virou um alvo de obsessão de Saul, por mais que ele fosse o cara que mais desse retorno para o rei.
Não existe uma batalha registrada de Davi que ele perdeu quando ele se tornou rei. Não existe. Davi era um soldado, Davi não era aquele cara que você assiste na série Davi. Aquele estereótipo de Davi é uma mentira, aquele que tá na série. A série tem algumas licenças poéticas que são desnecessárias? Sim. Tem algumas coisas que fazem sentido? Sim. Mas muitos dos personagens lá não estão fielmente relatados. Saul não é daquele jeito que está sendo demonstrado. Saul era muito alto. A palavra vai dizer que o homem mais alto na época de Saul batia em seu ombro. Ele era alto, forte, bonito. Davi era baixinho, com seus olhos gentis, ele tinha as feições muito lindas. Ele era ruivo. Não tem nada a ver com Davi que você vê na série. E quando você olha para a vida de Davi, Davi sempre deu o melhor que ele podia. Estava sempre ali, ousado, corajoso. E a palavra vai dizer que Saul se intimidou com a coragem de Davi, com a forma de Davi de ser. Irmão, um menino daquele que a série relata não é capaz de matar nem um cachorro se avançar em cima dele. Agora, quando você olha para o Davi relatado na palavra, é um menino ousado, que os olhos mostravam convicção, porque ele enfrentava urso, ele enfrentava leões. Então, você percebe que a vida de Davi, os processos de Davi foram diferentes. Você não consegue ver uma negligência de Davi na maioria dos casos. Existem momentos específicos, sim, mas a maior parte da perseguição dele não foi porque ele foi negligente, foi porque ele foi bom demais. Até quando Saul colocava para ele armadilhas, ele ia lá, superava, assim, surpreendia e trazia algo. O cara falava assim, mano, tramei contra esse cara ainda saiu vitorioso? Como assim? Então a perseguição de José, por exemplo, com seus próprios irmãos, ele era um cara chato? Sim. Bocudo? Sim. Era o preferido do seu pai? Sim, também. Era filho da mulher que ele amava, né? Mas veja, não era motivo para que José fosse lançado no poço pelos seus próprios irmãos. Isso aconteceu. E aí, quando ele se tornou um escravo, ele já não tinha poder sobre a própria vida. Mas você percebe que ele estava na casa de Potifar, ele prosperava. Trabalhava, prosperava, ele estava crescendo. Você percebe que ele estava avançando. Você entende isso? Então, quando nós observamos os processos, nós vemos que eles estão além da nossa determinação. Eles estão além da nossa coragem. Onde é que é o processo? Deus te deu um trabalho. Você pegou o trabalho, se especializou, cresceu, deu o melhor de si, liderou, deixou resultados incríveis. A porta se fecha. Deus, o que eu podia fazer, eu fiz. Os cursos que eu poderia fazer, eu fiz. A liderança que eu poderia ter, eu tive. O resultado que eu podia entregar, entreguei. E aí você começa a buscar portas de trabalho. Você começa a buscar novas oportunidades e parece que Deus vai fechando cada uma delas. Aí você começa a perceber que o processo de Deus está além do seu melhor. O que muitas pessoas estão confundindo? Processo de Deus com resultado da nossa negligência. Tem gente que tá vivendo o resultado da negligência e tá achando que é processo de Deus. Não, lindo. Não é resultado do processo de Deus. Porque o resultado do processo de Deus, ele vai acontecer além daquilo que você está dando de melhor. Ele vai acontecer independente de você. Mas existem colheitas que quando nós olhamos para trás, foi negligência nossa. Porque é muito mais fácil pensar que é processo de Deus do que é negligência, irmão. É muito melhor pensar que é Deus te tratando do que dizer eu fui incompetente, eu fui negligente. Muito mais fácil. Mas eu vejo que tudo hoje em dia é processo. Processo. É processo de Deus. Tô no meu casamento, meu marido, ele tem dificuldade, ele impede, é processo de Deus. Não, meus amados. Não é que é processo de Deus. Mas na época que você escolheu ele, você não tinha tanta sabedoria para escolher. E até pouco tempo atrás,
você também não era tão crente quanto você é atualmente. E agora que você tem sabedoria, o seu marido talvez está no lugar que você estava quando vocês casaram. Então, às vezes, não, a gente não pode cobrar dessas pessoas quando Deus nos entregou algo que foi num momento posterior. O que eu estou querendo dizer? Deus não é capaz de fazer milagres? É capaz de fazer milagres. Mas isso é 100% resultado do processo? Penso que não. Penso que Deus pode se valer da sua resistência, da sua resiliência, da sua constância, da sua disciplina, da sua busca, para que o seu marido se converta. Deus pode utilizar tudo isso para transformar você. Mas não significa que isso fazia parte do processo que Deus tinha para a sua vida. Porque talvez o processo que Deus tinha para a sua vida, a forma seria completamente diferente. E aí, o Senhor, eu creio que o Senhor, ele adapta muitas coisas em nós. Eu creio que Deus, ele é aquele que conhece o futuro, mas é como se você sabe um filme do começo ao fim. Por mais que eu conheça o filme, eu desejo não mudar as coisas à minha própria vontade. Não significa que eu planejei que as coisas acontecessem dessa forma. Porque não acho, irmão, que é plano do Senhor. E aqui entra muito uma discussão calvinista e arminiana, né? Eu não creio que seja plano do Senhor que certas pessoas sejam criadas para ir para o inferno. Ó o fulano, tá vendo? Não importa o que ele faça, ele vai para o inferno. Porque está escrito que o Senhor o predestinou para o inferno. Irmão, isso não entra na minha cabeça. Aí sim, eu veria um Deus mau. E eu acredito que o Senhor, ele vai utilizando da nossa falta de sabedoria, da nossa imaturidade, da nossa tolice, para acrescer algo em nós, para nos ensinar. Então, quando nós olhamos sobre batalhas invisíveis, eu preciso entender, essa batalha é o quê? É fruto da minha negligência? Essa batalha que eu estou enfrentando é fruto das minhas péssimas escolhas até aqui? Essa batalha vem como fruto de quê? Essa batalha vem como fruto de um caminho que eu nunca deveria ter trilhado? Que eu nunca deveria ter traçado? Irmão, eu já errei muito. Quando os meus pastores disseram, Glauberson, não faz isso, cara. Eu fui lá e fiz. Não posso chamar isso de processo de Deus, irmão. Isso é colheita das minhas próprias decisões. Então, comece a discernir o que você está vivendo. É fruto de quê? Olhe para trás. Sabe como é que eu posso discernir quando é que é processo de Deus, quando não é? Quando eu olho aquilo que estou vivendo atualmente. Olho para trás e vejo o que eu poderia ter feito de melhor e não fiz. O que eu poderia ter entregado mais, o que eu poderia ter feito mais, o que eu poderia ter planejado mais, que negligenciei. Se existiu ali uma série de coisas que eu negligenciei, não cuidei, não observei, irmão, eu não vejo aquilo como 100% processo de Deus. Porque é apenas uma consequência da minha negligência. Volto a dizer a questão do trabalho. Eu vi muitos advogados entrarem no setor jurídico que eu trabalhava e saírem e passarem um longo tempo desempregados. Mas eu já vi advogados saírem porque receberam uma proposta muito melhor. A diferença dos dois, aquele que estava trabalhando continuava se dedicando, buscando, estudando depois do expediente, lendo, se aprofundando, fazendo curso, fazendo prova, vendo palestras, aprendendo. E aí escreviam artigos. Outros escritórios de advocacia maiores ofertavam convites de um trabalho muito melhor. Enquanto aqueles que, não, tô satisfeito. 7 mil por mês aqui tá de boa. Tô de boa. E ficava. O tempo passava. Só que o problema era, a única coisa que ele trabalhava, direito civil. Só com aquela mesma peça, naquela mesma causa, porque era tudo aquilo que ele trabalhava dentro daquele departamento jurídico. Ele saiu do emprego e o mundo estava diante dele, não apenas aquela causa sobre aquele mesmo tema. O que acontecia? Quando ia algum problema, você sabe sobre esse assunto aqui? Não sei. Há muito tempo não? Estudo. E aí qual era o problema? Eu só sei sobre direito do consumidor.
Nossa, eu não sei sobre direito do trabalho, não sei sobre direito tributário, não sei sobre direito previdenciário, porque há muito tempo não estudo. E a pessoa saía só com uma experiência. Não, eu sei direito do consumidor, porque eu trabalhei numa grande empresa varejista. Cara, não tá procurando isso, a gente tá procurando pessoas que saibam direito do trabalho. E às vezes o cara tava no mesmo departamento, em outros profissionais de direito do trabalho, e ele não procurava aprender nada. Ele só queria executar aquilo que estava diante dele. Negligência. Aí ele sai, não consegue se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho, e diz que isso é processo de Deus. Isso não é processo de Deus. Isso é fruto da nossa própria negligência. Então, vamos discernir a partir de hoje o que é processo de Deus e o que é resultado da minha negligência, porque aí nós colocamos na conta de Deus o que é dele. E nós assumimos o que é nosso na nossa conta. Ponto. Ponto. Jesus vai nos ensinar que um homem que vai para a guerra e não conta o exército inimigo e o seu, ele é tolo. O que ele está dizendo? Se eu sei que o Senhor vai me chamar para o ministério e eu não me preparo para viver isso, eu sou tolo. Como assim, pastor? Vamos lá. Deus me chamou para o ministério, mas não foi no mesmo dia que ele me chamou, que eu fui. Demorou um tempo ainda. Então, graças a Deus, que a minha esposa também é uma pessoa muito preparada, que ela está sempre trabalhando bem com o dinheiro, e a gente não passou por tanta necessidade, mas passamos por alguns apertos. E o aperto que eu te falo era não poder usufruir de certas coisas. Nunca nos faltou. Nunca nos faltou. Mas a gente passou por um tempo de muitas privações. E eu creio, querido, que onde é que entra o ponto? Deus, eu me preparei o máximo que pude para viver essa estação. Mas o tempo tá passando e aquilo que eu tinha tá indo. E eu tô fazendo o que o Senhor tem me mandado, tô cumprindo com excelência, tô entregando tudo. E aí você começa a ver certas necessidades acontecerem, certas portas se fechando, aí você começa a entender que é processo de Deus. Porque já ultrapassou a tua capacidade, já ultrapassou a tua entrega, já ultrapassou o teu profissionalismo, os teus planos, já ultrapassou tudo. Você tentou tudo. Aí você começa a ver, não, existe algum processo de Deus aqui, irmão. Existe alguma coisa aqui do Senhor que eu preciso entender o que é. É a direção errada? É a mesa errada? É o conselho errado? O que é? São decisões erradas, reiteradas? O que eu tô fazendo? Então guardem isso no coração. Tenham esse discernimento que as batalhas invisíveis precisam ser discernidas. Ponto 2. Entenda que a nossa guerra não é contra pessoas. Quando lutamos contra pessoas, caímos na armadilha de Satanás. Ele nos distrai do verdadeiro combate. A falta de perdão, amargura e ressentimento são sintomas de uma guerra espiritual mal compreendida. Aprenda isso. Como nosso tempo já está mais que ultrapassado, eu acho que essa parte ficou clara. Nossa guerra não é contra pessoas. Terceiro e último ponto, mantendo uma postura espiritual. Orar, jejuar e declarar a palavra são formas de guerrear, pregar para si mesmo. Quem não ora se torna vulnerável. Quem não se alimenta da palavra entra em um despreparo na guerra. E aqui eu deixei uma frase para que você possa meditar nela. O que você não discerne, você não protege. E o que você não protege, você perde. O que você não discerne, você não protege. E o que você não protege, você perde. Então que nesse primeiro encontro, vocês possam aprender e refletir. Eu vou colocar aqui no chat algumas coisas que eu gostaria que vocês meditassem hoje. Eu vou colocar aqui encontro 1. Deixa eu colocar aqui encontro 1. Encontro 1. Pronto. E eu vou colocar aqui essas perguntinhas para que a gente possa respondê-las.
Que tipo de batalhas você tem enfrentado atualmente? Elas são espirituais ou naturais? Você já percebeu situações em que atacou pessoas, mas depois entendeu que a luta era espiritual? Como está a sua rotina de oração e leitura da palavra? Ela reflete alguém preparado para uma batalha? O que tem te distraído de perceber a guerra invisível ao seu redor? Meditem nesses pontos, sabe? Meditem nesses pontos e trabalhem neles. Se necessário que ele pegue um papel, escreva, mas escreva mesmo. O que tem distraído você? O que você vive hoje é resultado da sua negligência passada ou é resultado do processo de Deus? Vai escrevendo, faz esse exercício. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Eu quero que nessa série Blindados nós sejamos bastante intencionais para nos fortalecer mesmo, sabe? Em todos os âmbitos, emocional, espiritual, mental, e os nossos planos possam estar alinhados com os planos do Senhor. Amém? Tudo certo? Amém, glória a Deus. Mas anteriormente o Cristiano estava no espaço, agora está na aurora boreal. Que é isso aí, Cristiano? E subia no sarrafo, na medida que a unção vai aumentando, o rio vai aumentando, a gente vai aumentando aqui também os fundos, né? Muito Amém. bom, pastor. Muito bom. Gostei muito disso aqui no chat também, né?